Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Bem, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estar mais uma vez na sua casa de adoração, louvando, glorificando o seu santo nome. Sejam todos bem-vindos, à igreja, à casa do Pai. Você também que nos assiste pela internet, pelas nossas redes sociais, também sejam muito bem-vindos, participe conosco do culto, coloque o seu pedido de oração, que no momento certo estaremos intercedendo pelo seu pedido. Gostaria de orar nesse momento, nós agradecemos a Deus por mais esse início de culto, colocar a nossa vida diante do Senhor, esquecer tudo aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos aflige, e colocar o nosso coração aos pés do Senhor nessa noite. Afinal de contas, nós estamos aqui para cultuá-lo, para render um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar agradecendo nesse momento. As crianças eu vou pedir para elas ficarem quietinhas, que nós vamos orar agora, tá bom? Oremos. Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, para louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe até esta casa de oração nessa noite. Te peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esse culto, que o Senhor esteja derramando das tuas bênçãos sobre cada um de nós. Que cada ato, Senhor, desse culto, Senhor, seja para louvor e adoração do teu santo nome. Que nós possamos fazer tudo com excelência, Senhor, com o desejo, Senhor, de entregar todo o nosso ser a Ti. Te peço para aqueles que estão a caminho, Senhor, desse culto, outros que não puderam estar também, nós pedimos que o Senhor os abençoe nos seus lares, onde estiverem, que a Tua mão esteja também sobre a vida de cada um deles, Pai. Que cada realização, que cada ato desse culto, Senhor, nós possamos nos alegrar perante Ti, Senhor. Ser conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós fazermos a leitura bíblica do culto, eu gostaria de passar algumas comunicações para os irmãos. Nós tivemos uma reunião essa semana do pessoal da comunicação da igreja. O que seria essa comunicação da igreja? É o pessoal que trabalha na área de multimídia, de sonoplastia, das redes sociais, tudo que envolve a comunicação da igreja, a divulgação dos trabalhos, tudo. Então, nós fizemos uma reunião ontem à noite e nós montamos uma equipe para isso, são 6 pessoas nessa equipe, e nós definimos que somente essas pessoas que compõem essa equipe, elas vão poder mexer aqui nos equipamentos, tá? Na mesa de som, no multimídia, tudo que envolve essas questões, essa questão de comunicação da igreja, tá? Então, por que isso? Para que não fique, todo mundo vem, mexe, às vezes a gente não tem habilidade, para mexer na mesa, no multimídia, e é perigoso acabar tendo até algum prejuízo nisso, até algum dano, Inclusive eu não encosto mais a mão nesses equipamentos, Eu chego aqui no culto, a gente prepara tudo, tal, na hora do culto eu utilizo aqueles equipamentos, mas eu não vou estar mexendo em nada ali, nós consertamos essa mesa, pela graça de Deus, ela estava com problemas, nós consertamos essa semana, ela voltou aí zeradinha, funcionando, todos os canais, então agora nós temos que manter assim, manter os equipamentos funcionando, tudo. Então eu peço para os irmãos, assim, quando tiver alguma programação, algum culto, alguma coisa, tem que ter alguém responsável que compõe essa equipe para estar presente, para mexer nesses equipamentos. Nos microfones, na mesa de som, no multimídia, necessariamente tem que ter alguém desta equipe. Então, os irmãos estiverem preparando algum culto, alguma coisa, tem que programar antes com eles, ensaios, qualquer coisa que for utilizar os equipamentos da igreja. Tem que combinar com eles antes, para poder fazer uma coisa sem que a gente tenha nenhum tipo de problema depois. Depois eu vou estar colocando no grupo lá da igreja os componentes desse ministério, de comunicação, para os irmãos saberem exatamente quem são. Tá bom? É só para avisar publicamente aqui para os irmãos.
Outras comunicações, na próxima quinta-feira, né, que é o nosso culto de oração, que nós temos aqui normalmente, dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia de Ação de Graças. Então, nós teremos aqui um culto de ação de graças. Vai ter oração, vai ter palavra, vai ter comunhão, vai ter louvor. É um culto parecido com o que nós fazemos nas quintas-feiras, né? Mas com essa ênfase de agradecer a Deus o que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, se você tem algum testemunho que você queira trazer, né, para compartilhar, né, com a gente nesse culto, né, alguma coisa que Deus fez na sua vida e você quer compartilhar, depois você fale comigo, pode ser hoje, pode ser na semana, né, no grupo, tá, para a gente poder organizar direitinho para a realização do culto. Tá bom? Então é dia 25, na quinta-feira, às 20 horas. Tá? Tem início às 20 horas esse culto. E nós contamos aí com a presença dos irmãos. Dezembro está chegando, né? Nós temos aí algumas programações importantes. Dia 19 de dezembro é o aniversário da nossa igreja. Ou melhor, o nosso aniversário é dia 17. 17 de dezembro nós completamos 10 anos como igreja organizada. Né? Não mais como congregação, mas como igreja organizada. Mas o culto de louvor a Deus nós faremos no domingo, no dia 19. Então vai ser um culto de agradecimento, um culto de louvor a Deus, pelo que Ele tem feito por essa igreja nesses últimos 10 anos. Então venha, agende essa data, não falte, é um dia importante para essa igreja. E vai estar aqui pregando no dia o pastor Enio, pastor que foi pastor dessa igreja, todos conhecem, né? Ele estará aqui pregando nessa oportunidade. Né? Vai ter bolo, né, irmã Penha? Né, irmã Penha? Cadê a irmã Penha? Vai ter bolo, não vai? No aniversário da igreja? Vai, né? As irmãs vão se organizar aí, o pessoal vai se organizar. Nós vamos ter aquele bolinho que a gente entrega no final, né? Para comemorar aí essa grande data, né? Ok? Isso no dia 19. No dia 25, que é o outro final de semana depois, que cai num sábado, na verdade, que é dia de Natal, né? 25 é dia de Natal. E nós teremos aqui o nosso culto de Natal, tá? Não será no dia 24, será no dia 25, depois que a gente já compartilhou ali com os parentes, já comeu as guloseimas, né? Dos familiares, tudo. Aí nós teremos aqui às 19 horas o nosso culto de Natal, tá? E nós estamos organizando aí um pequeno coral, né? Mas a gente não precisa se preocupar, porque é uma coisa simples. Nós vamos cantar 5 hinos de Natal que constam no nosso inário, no HCC. Então, são hinos fáceis, tá? Tranquilo, não vai ter dificuldade nenhuma, né? E o que eu peço para vocês, quem tiver o desejo de participar desse coralzinho, esse pequeno coral, me procure o mais rápido possível, tá? Eu vou aguardar que os irmãos me procurem até a quinta-feira, tá? Entre hoje e quinta-feira. Quem não me procurar, aí a gente vai organizar um coralzinho, mas aí a gente vai convidar as pessoas individualmente, tá bom? Então, assim, não fique chateado se depois falar, o pastor escolheu fulano, ciclano, beltrano, mas não me escolheu. Se você não foi escolhido, é porque você não me procurou. Estou dando a oportunidade para todos, né, que desejam participar, que me procurem dizendo que gostaria de participar. Né? Porque se você não me procurar, depois eu vou selecionar algumas pessoas, né, e nós vamos fechar aí para a gente poder ter tempo hábil para dar umas ensaiadas, tal, para ficar algo bonito. Tá bom? Como? Exatamente, homem e mulher. Tá? As crianças também vão participar, vai ser algo assim bem legal, tá bom? E depois a gente marca aí uns ensaios aí, né? Eu sei que está corrido tudo, mas dá para a gente organizar, porque são músicas fáceis, músicas que a gente conhece do cantor, então não tem dificuldade nenhuma, ok? Então agende essas 2 datas aí na sua agenda, ok? Dito os comunicados, leiamos então um texto que se encontra no capítulo 61 de Isaías. Lembrando também que o próximo domingo o culto será dirigido pelas mulheres.
Tá? É o culto de final de ano aí, de encerramento, né, do Ministério de Mulheres desse ano de 2021. Tá certo que esse ano a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? Em nenhum dos ministérios praticamente, por causa da pandemia, mas com certeza elas vão fechar aí o ano com chave de ouro, né, com relação ao Ministério Feminino, com esse culto que será dirigido pelas mulheres. Mas o culto é para toda a igreja, tá? Vai ser apenas a direção feita por elas. Leamos então Isaías 61. Diz assim o texto da palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Até aqui, as boas novas da salvação. Esse texto fala sobre a salvação do nosso Deus. Aliás, o livro de Isaías, ele fala totalmente, praticamente, né, sobre o Messias. Ele é considerado até o evangelho do Antigo Testamento, porque ele fala muito sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, profetizando o Messias, profetizando a salvação para todos os que nele creem. Amém? Nesse momento, então, nós teremos o nosso momento de intercessão, momento de oração, que nós clamamos a Deus por respostas, por pedidos, né, por necessidades. Então, se você tem algo a colocar diante do Senhor nesse momento, né, você apenas levante sua mão, e o irmão Zé Geraldo será nos ajudando, né, nessa tarefa. Quem vai fazer essa oração é o irmão Geraldo. Então, o irmão Geraldo, já fique atento aí aos pedidos, ok? Alain. Gostaria de pedir oração pelo meu irmão. Ele está no hospital internado, entubado, está com uma infecção na urina. Ele usa aquelas sondas de colocar da bexiga, né? E pegou infecção e está muito grave no hospital, está internado. Eu peço oração pela vida dele. Okay. Alguém mais? Johnny? De oração pelo Fernando, que ele está doente, está com bricolite, para restaurar ele rapidinho, para ele estar aqui de novo com a gente. E também para pedir pela minha mãe, que ela também, hoje ela está com sintomas de resfriado, cabeça doendo, para ela melhorar também. Ok. Vamos pelo Fernando, né? O Fernando, a gente já tem orado ele nessa semana. Esther? Graça e paz, igreja. Irmãos, mais uma vez eu gostaria de estar pedindo à igreja para continuar, né, intercedendo a Deus pela vida do meu irmão Eli. Ele ainda não está bem. Eu passei esse mês lá, pude visitá-lo, pude ver, mas como ele tem problema ele faz hemodiálise e ele tem diabetes, ele ainda está com um problema muito sério na perna dele, né, no pé. E está muito complicado para cicatrizar. E ele tem sentido muitas dores, então minhas irmãs pediram, né, para mim ficar também orando e pedir à igreja para nos ajudar em oração pela vida dele. Tá bom, irmãos? Agradeço. Ok. Nós também estamos gratos aí pela presença do Brás, né, conosco nessa noite. Deus abençoe a vida do Brás. Quem mais gostaria de pedir oração? Graças e paz, igreja. Eu quero pedir oração pelo Ministério de Mulheres, que no próximo domingo já é o nosso culto de encerramento do ano do ministério, para que Deus abençoe, que corra tudo bem, que nós venhamos se alegrar juntos. Amém. 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 Ninguém mais? Ninguém? Queria pedir... Você tem pedido de oração? Não? Queria pedir pela Noêmia também, né? Ela está
meio adoentada, né, lá em casa, aguardando essa cirurgia, né, que não se realiza, né, e a gente às vezes fica meio ansioso com isso, mas que Deus dê uma solução para essa questão, né, para que ela possa também sarar aí dessas dores, desses incômodos. Então os irmãos estejam orando aí para que essa cirurgia seja realizada aí o mais breve possível, ou se for da vontade de Deus, que nem necessite, né, dessa cirurgia para que ela possa ser curada. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Gostaria que os irmãos estivessem continuando nas orações pela vida da minha esposa, a Rose, né? Ela, essa semana, não pôde trabalhar. Ela fez o exame de convite, não deu, graças a Deus, né? Então, eu peço para os irmãos continuar orando pela vida dela. Tá bom? Ok. Ninguém mais, né? Então, nós vamos passar para o irmão Geraldo. Ele vai estar orando, intercedendo aí por esses pedidos, nesse momento. Graça e paz à igreja. Vamos orar, vamos levar agora nossos pensamentos e fazer nossa súplica àquele que pode resolver os nossos problemas. Vamos orar. Soberano e amado Deus, graças nós te damos, Pai, graças nós te louvamos. Porque até aqui o Senhor tem estendido a tua mão de misericórdia sobre a tua igreja, Senhor. Agradecemos por essa porta aberta, Pai. Agradecemos por cada irmão, Pai, que permaneceu firme aqui na fé para buscar a Ti, Senhor, para entregar a Ti um verdadeiro culto de gratidão, Senhor. Por isso nós estamos aqui com o único intuito, Pai, de Te adorar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E nesse momento, Pai, quero Te apresentar, Pai, os pedidos da qual foram colocados aqui, Senhor, hoje no Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa estar aí de encontro, Pai, com o irmão do Teu servo Ala, Pai. Ele pede, Pai, pela saúde do seu irmão, Pai, que se encontra enfermo, Pai. Visita ele naquele hospital, Senhor, agora, Senhor. Coloca a Tua mão sobre ele agora, Pai, de misericórdia, e dê a cura, Pai, para que ele saia de lá, Pai, entendendo, Pai, que só o Senhor pode fazer as coisas, Pai. Vem dar a cura a ele, Senhor. Se ele ainda não conhece a Ti, Pai, que nesse leito, Pai, ele possa Te conhecer, Senhor, porque só o Senhor pode fazer aquilo que é impossível para o homem, Pai. Também quero Te apresentar, Pai, a Tua serva, a nossa irmã Esté, Pai, da qual fez uma viagem. Nós agradecemos pela volta dela, Senhor. E agradecemos por essa estadia que ela esteve lá, Pai. E ela pede pelo seu irmão, Pai, que se encontra enfermo, Pai. Que o que ela pode fazer, Pai, ela pedir, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a vida dele, Pai. E nós cremos que o Senhor é poderoso para dar muito mais daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, Pai. Por isso, vai de encontro agora, Pai, com esse irmão da Tua serva, Pai. E coloca a Tua mão de misericórdia sobre ele também e dê a cura, Senhor. Para que ele possa sair de lá, Pai, curado. E que ele possa sair, Pai, Te adorando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Também coloca, Pai, aqui a vida do Teu servo, nosso irmão Johnny, Senhor. Pede pela sua família, Pai. Que seu filhinho, Pai, Fernando, se encontre enfermo, Senhor. Tenha misericórdia daquela criança, Pai. Misericórdia da Micheline, do seu irmãozinho, Pai, que está lá com ele também, Senhor. Nossa irmã Carmelita. Que o Senhor possa estar visitando essa família, Senhor. E dê a cura, Senhor. E dê, Pai, a Tua paz, para que eles possam crescer, que eles possam estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai. Nossa irmã Penha também, Senhor, ela quer Te pedir, Senhor, pela Tua presença, Pai. E já agradecendo por esse ministério da qual ela faz parte, Pai. Desse ministério da qual ela está na frente, Senhor. Que domingo, Pai, nesse culto da qual vai ser realizado, Pai, que o Senhor seja o convidado especial de domingo para que todos possam aqui receber a Tua palavra, Pai, e que todos possam vir aqui Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Também, Pai, nosso irmão José Geraldo, também pede pela Tua esposa Rose, Pai, que essa semana passou bem enferma, Pai, mas está tendo uma boa melhora, e sabemos que é o Senhor, Pai, que está indo de encontro com a vida dela, dando a saúde dela, Pai, que ela possa se reerguer, Pai, que ela possa, Pai, se levantar, Senhor, e que domingo estará aqui junto com todos nós, Pai, para Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agradeço também, Pai,
pelo nosso pastor Fernando, onde ele também, Pai, pede pela sua esposa, Pai, onde nós clamamos também, Senhor, pela vida da nossa irmã Noêmia, Senhor, que essa cirurgia, Pai, da qual está marcado, seja a tua mão operando ali, Senhor, seja a tua mão colocando, segurando na mão dos médicos, Pai, se assim precisa for levar algum corte, Pai, seja a tua mão cortando, seja a tua mão fechando, seja a tua mão curando, Senhor, e trazendo ela para seu lar, Pai, livre, curada e liberta, em nome de Jesus, assim te peço, Pai. Também peço por todo aqui esse bairro, Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, visitando cada lado desse bairro, Senhor. Se há alguma enfermidade, se há algum impedimento para que eles possam buscar a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor, possa estar jogando por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também já quero te acrescentar, Pai, pela vida da nossa irmã Cida, Pai, da qual veio com essas crianças, Senhor, até a Tua casa, Pai, que eles possam se aprender de Ti, Senhor, que eles possam levar para o seu lar essa noite, Pai, a Tua bênção, Pai, e ao chegar lá, e todos possam, Pai, se maravilhar e todos possam glorificar Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, assim te peço. Amém. 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 Vou passar aqui. Só mais uma informação. Essa lista aqui eu vou passar para os irmãos e os irmãos vão preenchendo. Quem que vai preencher isso? Aquele irmão ou aquela irmã que gostaria de uma visita do pastor, tá? Então, se você gostaria que o pastor fizesse uma visita, porque eu tenho o desejo de visitar todos os irmãos, esse é o desejo do meu coração. Então, se você tiver o desejo aqui de receber uma visita, você coloque aqui, por gentileza, o nome, o dia da semana que seria melhor para essa visita e o horário, para que eu possa estar organizando uma agenda. Ok? Então, eu vou passar aqui nas cadeiras, aí quem tiver o desejo de receber essa visita pode ir preenchendo, depois passa a prancheta aqui para os diáconos. Pode deixar aí. Ok? Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor, louvar e bendizer. Pode até deixar para depois do louvor, né? Depois que estiver sentadinho, tá? E nós vamos glorificar a Deus nesse momento, nós vamos chamar aqui os homens, né? Hoje nós temos essa tarefa, né, de estar conduzindo o louvor juntamente com os irmãos, mas nós queremos ver também as vozes, que seja um momento agradável de louvor e exaltação ao Senhor. Alô, som. Alô, som. Vamos ficar todos em pé? Chuva de bênçãos, no nosso HCC 337.
um pouquinho aqui no ritmo, tá? Mas agora a gente já se acertou aqui. Vamos cantar novamente aqui mais. Firme nas promessas, 3, 4, 4 do nosso Senhor. Salvador,
A único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invencível, mas real a Ele, ministramos louvor. Louve ao Senhor, Senhor. Invisível.
ler um textozinho que está em Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, e glorificamos, Senhor, por estar aqui mais uma semana, ó Deus, mais uma semana que inicia, mais um domingo para louvar-te, Senhor, e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Pai, nos ensina, nos ajuda, nos capacita nesse momento, ó Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é a tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre nesse momento com palavras, Senhor, que vem diretamente do teu altar, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então aqui diz, né? Melquisedeque, rei de Salém, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse tempo era a lei do dízimo. Mas vindo para o nosso tempo é ordenança. Nós devemos ordenança ao Deus Altíssimo. A ordenança é obediência. Essa obediência nós prometemos a Deus quando nós entregamos nossa vida a Jesus e nos batizamos. Nós prometemos a Deus ser fiel. Ser fiel em tudo. Dízimos, ofertas. Mas o dízimo é uma ordenança. A oferta é voluntária. Nós damos o que tocamos no nosso coração. O dízimo é a 10ª parte do nosso salário. Quem muitas vezes não está trabalhando para ter que possa estar dando dízimo, os 10%, possa doar um serviço. Pode doar alguma coisa para a igreja, para a casa do Senhor. Doar um tempo. Tempo de oração. Hoje eu não tenho dízimo, mas hoje eu vou ofertar um louvor. Hoje eu não tenho dízimo, mas hoje eu vou ofertar uma oração. Hoje eu vou abençoar um irmão que está precisando de uma oração. Também é dízimo e oferta. E assim nós devemos a nossa fidelidade a Deus. Amém? Amém. Possamos ter... Os irmãos que possam trazer já seus dízimos, vai ter um louvor.
crianças, a professora das crianças. Vamos ficar de pé, vamos orar pelas crianças, orar pelos dízimos e ofertas, vamos abençoar essas crianças. Estenda suas mãos. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai, venha nesse momento com a sua mão estendida, ó Deus, abençoa essas crianças, ó Deus. Abençoa, Senhor, também a Mariane, que vai estar ali junto com elas. Que tome nas tuas mãos, Senhor, dê entendimento, dê sabedoria, Senhor, para ensinar, Pai, para que elas cresçam, Pai, na sabedoria do Senhor. Pai querido, tome nas tuas mãos a vida dessas servas, Senhor. Ministra elas, ó Pai, para que elas possam ministrar na vida dessas crianças, ó Deus. Para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Abençoa também, meu Senhor, a oferta que foram depositadas aqui no gasofilácio, ó Deus. Abençoa, Senhor, esses que ofertaram, também quem não ofertou hoje, Senhor, que na próxima semana possa estar ofertando, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa no santo nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, a vida do pastor Fernando, Deus, que vai estar trazendo uma palavra para nós. Abençoa, Senhor, a família dele. Abençoa ele neste lugar, Senhor. Que possa, Pai, conduzir esse rebanho, Senhor, da melhor forma possível, Deus. Conforme o Senhor guiar, Pai. Que é o Senhor quem vai guiar, Senhor. Dá sabedoria a ele, ó Deus. Dê entendimento. Que nós possamos, Senhor, ser obedientes. Primeiramente a Deus, depois o pastor que o Senhor nos enviou, Pai. E muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Som. Quase que esvaziou a igreja, né? As crianças. Louvado seja Deus. A gente tem que investir nas crianças, né? Nas crianças do nosso bairro, as crianças aqui ao nosso redor, para que venham ter conhecimento de Cristo, né, nas suas vidas também. Dizem que as crianças são o futuro da igreja, né? Mas, na verdade, as crianças são o presente da igreja, né? São o presente. E nós devemos investir nelas, devemos buscá-las, né? Devemos atraí-las para Jesus. Bom, meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens, né? A qual a primeira mensagem foi pregada 2 domingos atrás. Semana passada nós tivemos ali o culto dirigido pelos diáconos, né, a mensagem pelo nosso irmão Luiz. E hoje nós vamos dar prosseguimento a essa série de mensagens que nós temos chamado de Transformados por Jesus. Nós falamos na última mensagem, na primeira delas, na verdade, nós falamos sobre o Gadareno, né, o endemoniado Gadareno. E nós vimos ali como que ele foi transformado por Jesus, como Jesus transformou a vida dele através de um encontro simples que teve com ele naquele local terrível, né? Que ele andava pelos cemitérios, e para lá e para cá, acorrentado. A gente viu tudo isso na mensagem, mas Deus, através de Jesus, transformou totalmente a vida daquele homem. E hoje nós vamos ver outra pessoa, outro personagem bíblico, que teve um encontro pessoal com Jesus e teve uma transformação de vida. Nós vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. A cura de um paralítico. Capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18.
Diz assim o texto: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Responderam o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou... porque a água é agitada. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse é o nosso texto, João 5, de 1 a 18. E o tema da nossa mensagem de hoje é: você quer ser curado? É uma pergunta. Você quer ser curado? E ao final dessa mensagem, você vai responder no seu coração, se você realmente deseja ser curado. Não estou falando especificamente aqui de doenças físicas, mas qualquer doença ou qualquer necessidade, ou qualquer problema, qualquer dificuldade. É uma pergunta que nós temos que responder a nós mesmos. O texto nos mostra algumas questões importantes. O que significa Betesda? Havia ali um tanque, em que ficava ali pessoas. O texto diz que as pessoas ficavam ali nas escadas, desse tanque. Era tipo um poço, assim, com um tanque mesmo, cheio d'água. As pessoas ficavam ao redor daquele tanque e eram pessoas necessitadas. Betesda, o significado dessa palavra é casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Então as pessoas estavam ali atrás de misericórdia, atrás de serem curadas, atrás de saírem dali restauradas das suas enfermidades, quais sejam elas. O texto diz que ali tinha o quê? Coxos, cegos, aleijados, os mais variados tipos de pessoas estavam ali aguardando serem curadas. Pessoas que estavam passando necessidade por causa da sua doença ou por causa de qualquer outro problema, quer seja emocional, quer seja físico ou qualquer outra dificuldade. A questão aqui acontece no sábado. A gente sabe que os judeus eles tinham um problema muito grande com relação ao sábado. Os judeus, eles seguiam o sábado, o sábado fazia parte da lei dos judeus, mas eles interpretavam de uma maneira equivocada. Por exemplo, nesse dia eles questionaram ali o aleijado, depois que ele é curado, a gente leu no texto, depois que ele é curado, eles questionam por que ele está carregando o seu leito. Ele acabava de ser curado, tinha acabado de ser curado por Jesus e estava carregando a sua cama.
Não é porque era sábado que ele ia deixar a sua cama ali para alguém ir lá e pegar. Né? Então, os judeus eles tinham um problema muito sério com relação à interpretação da lei. E isso causava um problema muito sério, porque eles perseguiam Jesus quando Jesus curava no sábado. Não existe dia para se ter misericórdia. Misericórdia a gente tem que ter todos os dias. Afinal de contas, Deus, Ele tem misericórdia de nós todos os dias, em todos os momentos. Deus não escolhe dia da semana, dia do mês, dia do ano, para ter misericórdia de nós, senão coitado de nós. Ele tem que esperar aquela data para ver o poder de Deus agir na nossa vida. Então eles estavam perseguindo ali, porque Jesus havia feito um milagre. Então a gente vê a situação de Jesus naquele momento. O tanque de Betesda, ele era uma espécie ali de um hospital público. Se a gente chegar aqui no Santa Marcelina, mesmo, que é o mais próximo, não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de entrar no Santa Marcelina, tem setores ali que a gente entra, dá vontade de sair correndo. Pessoas doentes de tudo que é tipo, no corredor, nas macas, ali no meio do corredor, pessoas entubadas junto com outras, pessoas ali com a perna quebrada, o braço quebrado, ou um levou tiro, outro está com uma doença mais séria, infecciosa, mas ficam ali tudo no mesmo lugar. Né? O tanque de Betesda era parecido com isso. Tinha essa aparência, as pessoas ali todas com algum problema. Naquela época existia pessoas com lepra, né? A gente sabe que a lepra era uma doença que se alastrava muito rapidamente. O texto não diz, mas pode ser que tenha gente ali que estava com lepra. Então, era um Deus nos acuda ali, aquele lugar, né? Aquele tanque de Betesda. E havia uma crença popular, né? Apesar do texto dizer assim, como às vezes a gente lê o texto, dá a impressão de que realmente era dessa forma, mas analisando bem o texto, a gente observa que isso tratava de uma crença popular, de que em certa época do ano aparecia um anjo, o anjo chacoalhava as águas e quem entrasse primeiro na água era curado. Então imagina a situação, centenas ali de pessoas que deviam estar ali, ficavam esperando, né, o anjo vir agitar a água. Se caísse uma pedrinha ali, eles iam interpretar o quê? Que era o anjo. Aí pulava aquele monte de gente lá no tanque. Né? Porque existia essa crença popular, de que a pessoa seria curada se ela entrasse naquele tanque, né, no momento que o anjo agitasse as águas. Mas a gente vai ver aqui nesse texto alguns pontos importantes, né, para o nosso aprendizado nessa noite e ver como que Jesus transforma esse homem. Quais são as formas que Jesus utiliza para transformar aquela vida, não apenas curá-lo, mas transformá-lo totalmente, restaurando inclusive a sua dignidade ali como ser humano. O texto diz que o homem estava ali há 38 anos. Imagina você 38 anos esperando o anjo chacoalhar a água. Né? Isso na interpretação deles, né? Nessa crença popular. E muita gente ali pulando na água, achando que ia ser curado. Mas ele estava ali há 38 anos. Depois a gente vai saber por quê. Então, o primeiro ponto desse texto que nos leva a refletir é que Jesus conhecia aquele homem. Jesus conhecia. A gente pode ver no texto que não foi o homem que procurou a Jesus. Foi Jesus que procurou aquele homem. O homem estava lá há 38 anos, ninguém ia atrás dele, ninguém estava preocupado com ele. Provavelmente ele já não tinha mais família. Se tinha, a família estava afastada dele. A gente não sabe o motivo também disso, mas estava ali naquela situação. Uma pessoa solitária. Mas Jesus vai até ele. Por que Jesus, no meio de tantas pessoas ali, escolhe ele, a dedo? Né? Jesus fala assim, eu vou naquele ali. Por que Jesus faz isso? Primeiro, porque Jesus ele tem os mesmos atributos de Deus, afinal de contas, ele é Deus. Né? E tem a sua soberania. Né? Deus é soberano em todas as coisas.
ajuda, ele abençoa, ele tem misericórdia. A gente vê vários textos, né? Lá em Romanos, diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E essa era uma pessoa que ele teve misericórdia. Então Jesus chega naquela pessoa, ele vai até aquela pessoa. Então ele escolhe ali a dedo, né? Escolhe a dedo, dessa forma mesmo. E aquele homem, ele não tinha qualquer tipo de esperança de receber ajuda de ninguém. Estava ali há 38 anos, se precisasse passar mais 38, ele ia ficar ali. Então as esperanças dele já haviam se perdido. Não existia mais esperança para aquele homem. Havia acabado. Mas assim, o anjo, no dia que vier balançar a água, tem um monte na minha frente, eu vou ficar aqui. De repente, esse povo tudo é curado, aí só sobra eu aqui, quando o anjo balançar a água, eu vou lá e entro. Talvez eles pensassem dessa forma, porque não tinha mais esperança para aquele homem. Você já se sentiu assim alguma vez, sem esperança alguma, em alguma situação da sua vida? Se você se sentiu assim, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus, Ele escolheu você. Amém? E Ele foi atrás de você. Quando nós fomos salvos por Jesus Cristo, não fomos nós que fomos atrás de Jesus. Jesus veio atrás de nós. Jesus veio nos buscar, nos regenerar. E quando nós estamos passando por alguma dificuldade também, alguma luta, Jesus vem até nós. Deus vem até nós. Ele vem nos abençoar, vem nos ajudar. E não existe problema que não tenha esperança para o crente. Não existe. Se a gente tiver o pior problema do mundo, existe uma esperança. Nem que seja a esperança da vida eterna, que já é mais do que suficiente. Talvez nossos problemas não sejam resolvidos nesse mundo, mas com certeza na glória serão. Com certeza. Um lugar onde não há choro, não há lágrima, não há sofrimento. O que mais a gente quer? Então, existe uma esperança para as nossas vidas. E para aquele homem, ele achava também que não existia mais esperança, que não tinha mais para onde correr. O texto no verso 14, quando Jesus aborda ele, fala para ele não pecar mais, existem alguns entendimentos no estudo desse texto, de que provavelmente ele estaria naquela condição por algum pecado que ele havia cometido na sua juventude. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Afinal de contas, algumas doenças são provocadas, alguns problemas graves nas nossas vidas são provocados por consequências de pecado. Isso acontece. Mas não toda a doença ou qualquer outro problema é causado pelo pecado. Senão nós estaremos dizendo que Jó era o maior dos pecadores. Porque Jó foi, observando a palavra de Deus, foi o personagem bíblico que mais sofreu. A pessoa que passou ali por privações terríveis, perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde, perdeu a família, o sofrimento dele foi intenso, e ele se justificava diante de Deus, dizendo que não era por causa de pecado. Porque o texto diz que Jó era íntegro diante do Senhor. Íntegro e se desviava do mal, é assim que o texto diz. Então Jó era uma pessoa que ele não poderia ser acusado de estar naquele sofrimento por causa do pecado. E a gente sabe, a gente conhece a história, a gente sabe que o problema de Jó não era o pecado. Era Deus querendo provar ali, mostrando, Deus não precisa provar nada para ninguém, mas ele mostrando para Satanás que a fé de Jó, ela era superior a todas as outras coisas. Que Jó era uma pessoa íntegra porque ele servia a Deus, ele tinha prazer em servir a Deus. Então o sofrimento dele não era pecado. Depois até o próprio Jó descobre essa questão. Então pode ser que tenha sido por um pecado desse homem ou não. Mas o problema é que às vezes nós pecamos contra o Senhor e tem as consequências. O pecado sempre deixa consequências. Por menor que seja o pecado. Não, vou cometer esse pecadinho aqui, mas é pequenininho, coisa pouca. Pode ter certeza que tem uma consequência.
Às vezes a gente não observa na hora, mas com o tempo a gente percebe as consequências que vêm da nossa vida. Se não fosse assim, Davi não teria sofrido com as consequências dos seus pecados, né? A sua família ali, que tudo morto ali pela espada, né? Sendo repreendido por Deus por causa do pecado. Então, o pecado ele traz uma consequência para as nossas vidas. Mas Jesus conhecia, né? Ambos os casos, né, são possíveis, né? Que Jesus pode transformar, sendo pecado ou não, né, a consequência das nossas lutas, das nossas enfermidades. Ambos os casos, Deus pode transformar as nossas vidas. Não há outra pessoa que conheça maior as nossas necessidades do que o próprio Deus. Ele sabe já de antemão o que nós vamos pedir. Né? O texto diz, né, a Bíblia diz que a gente não precisa ficar falando para Deus aquilo que nós precisamos, porque Ele conhece. Nós falamos porque é a nossa forma de dialogar com Deus, né? A nossa forma de nos humilhar diante de Deus. Mas, assim, a grosso modo, a gente não precisaria estar listando os nossos pedidos para Deus, porque Ele já conhece. Ele conhece as nossas necessidades, né? As nossas lutas. Ele sabe o nosso coração, conhece o nosso coração, o que passa no nosso coração. Deus nos conhece, né? E Jesus conhecia aquele homem. Somente Jesus e mais ninguém pode nos trazer transformação completa e suficiente sobre o pecado e suas consequências. Pode ser o pior pecado que a gente tenha cometido, né? Deus sempre está disposto a nos perdoar, está disposto a nos transformar, né? Não vai tirar as consequências do pecado. Muitas vezes as consequências vão permanecer, mas o perdão, a paz que vem do perdão de Deus, isso para nós já é suficiente. Então Jesus conhecia aquele homem. Segundo ponto, nesse encontro houve duas coisas, a compaixão e a misericórdia de Deus. Jesus teve compaixão daquele homem. Ele viu a situação dele, 38 anos esperando a água chacoalhar. Jesus teve compaixão daquele homem. Ele se compadeceu da sua necessidade, se compadeceu ali da sua enfermidade. Ele sabia que ali ele não tinha mais chance, não precisava depender de ninguém mais, que ninguém ia ajudar aquele homem. Então ele teve compaixão e teve também misericórdia. Aquele homem, ele era uma causa perdida. Se a gente olhar humanamente falando, às vezes a gente passa ali na Cracolândia, né? Eu já até comentei isso, e a gente vê aquela multidão de pessoas e olha assim, isso é causa perdida. Isso aí pode deixar aí, ninguém vai resolver esse problema. Os políticos não vão resolver, a sociedade, de uma forma geral, não vai resolver, a igreja não vai resolver. Deixa esse povo aí, porque a gente considera como causa perdida, mas para Jesus não existe causa perdida. Não existe causa perdida para Jesus, nenhuma. Deus está atento a cada um de nós. Pode ser doença, pode ser finanças, pode ser relacionamentos, pode ser o que for. Não existe causa perdida para Deus. A gente canta, né? Deus do impossível, não se esqueceu de mim. Mas será que a gente vive isso? Será que a gente, quando está lá no perrengue, né, a gente lembra, né, que para Deus não existe nada que seja impossível? Então não existe nada que seja impossível para Deus. Nada para Jesus é incurável ou uma causa perdida. Por isso ele toma a iniciativa e vai ao nosso encontro. Foi o que ele fez com esse homem. Quem se lembra aqui de uma época que tinha lá no programa Silvio Santos, vamos abrir a porta da esperança. Lembra? Aí levantava aquela porta, né, e quase 100% das vezes tinha lá o prêmio que a pessoa queria. Dificilmente abria a porta e não tinha nada lá, né? Jesus abre todos os dias a porta da esperança para você. Jesus fala assim, eu vou abrir a porta da esperança. Aí levanta a porta lá e está a solução do nosso problema. Ou então, pelo menos, se não está a solução ali imediata,
do nosso problema, está o caminho que a gente deve seguir para resolver esse problema. Mas para Deus nada é impossível, Ele abre a nossa porta da esperança. Quando acabam os nossos recursos, aí que começam os recursos de Deus. Deus não faz concorrência com a gente, com os recursos. Quando acaba o nosso, quando não tem mais jeito, quando a gente não tem mais solução para nada, aí Deus coloca à nossa disposição os seus recursos. Aí Ele começa a nos abençoar. Terceiro ponto. Nós podemos alegar, qualquer tipo de dificuldade que nós temos passado, seja física, seja emocional, seja relacional, mas é necessário, se nós queremos ser curados, se queremos ser transformados por Jesus, é necessário reconhecer nossas próprias doenças e necessidades. Não basta Deus chegar assim e curar o seu problema, tirar o seu problema de circulação, resolver de uma vez por toda, Não adianta isso, porque amanhã a gente vai voltar a ter o mesmo problema, e a gente não vai saber lidar com essa situação. Ele vai colocar outra situação, e a gente não vai saber lidar. Então a gente precisa reconhecer as nossas doenças, as nossas necessidades, os nossos problemas. Qual ou quais são as áreas da vida das quais nós precisamos de cura? Reflita no seu coração. Que área da sua vida você precisa de cura? Na área de relacionamentos, na área física, na área emocional, espiritual, seja ela qual for, sempre temos alguma coisa. Pense, entre você e Deus, qual área que você está precisando de cura? Mas você precisa reconhecer por que você está passando por esse problema. E reconhecer que você está passando por esse problema, que você é impotente para resolver essa situação. Que só através de Deus, só através de Jesus Cristo, a gente consegue a vitória nessa situação. Aquele homem do texto, ele precisava lidar com os dramas da sua própria consciência. Ele estava ali 38 anos, provavelmente porque não tinha mais família, porque tinha sido abandonado, talvez algum vício que tenha levado ele a afastar-se da família, talvez algum problema sério, que a gente vê tanto por aí hoje em dia. Essas pessoas que a gente vê morando na rua são pessoas que têm problemas familiares. A gente vê alguns programas, assim, jornalísticos, entrevistando aquelas pessoas, questionando por que as pessoas estão naquela situação, e geralmente a história se repete. Eu brigava muito com meus pais, eu não aguentava mais ver dentro de casa, eu comecei a beber e minha mulher não aguentava, aí eu fui para a rua, eu fui expulso de casa porque comecei a tomar droga. Os problemas são basicamente os mesmos. Aí o que aquela pessoa faz? Ela vai lá no seu canto, cria o seu mundo, cria ali o seu universo particular, embaixo daqueles barracos, embaixo daqueles papelões ali, no seu cobertor lá que eles arrumam, as barraquinhas, hoje em dia a moda é as barraquinhas, as barraquinhas de camping, a gente vê aí no meio das ruas. Então eles criam ali o seu universo paralelo. Não precisa prestar conta para ninguém, não precisa dar satisfação para ninguém, não precisa pedir perdão para ninguém, não precisa reparar o dano feito a ninguém. Então a pessoa vive naquele seu mundo. E aquilo satisfaz às vezes a vida dela. Parece que não. Como que a pessoa consegue ver na rua? Mas aquilo às vezes satisfaz a sua vida, porque ela está no seu universo paralelo ali, naquele momento. E nós precisamos reconhecer as nossas doenças, as nossas necessidades. Antes de Jesus promover a cura desse homem, ele conscientizou ele do seu problema, da sua necessidade. A gente vai ver aqui mais adiante. Outro ponto, precisamos, antes de remover o que é o nosso... Antes de ser curado, antes de receber a cura, nós precisamos remover aquilo que impede a nossa cura.
Às vezes nós não somos curados, nós não somos restaurados, porque tem uma barreira que impede. Tem algo que está impedindo a nossa cura, a nossa transformação. Quer ver aqui? Olha a pergunta que Jesus faz para o aleijado. Versículo 6. Jesus vendo-o deitado e sabendo, né, olha só, Jesus conhecendo a situação, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você quer ser curado mesmo? Você está aí, né, há 38 anos e tal. Você quer ser curado? Qual seria a pergunta imediata daquele cidadão? Qual seria a resposta imediata dele? Ele estava ali há 38 anos. Qual seria a resposta dele? Sim, eu quero. Me cura agora, Jesus. Quer dizer, ele não sabia nem quem, ele nem sabia que era Jesus. Ele sabia que chegou um homem ali para ele, falou assim: você quer ser curado? Ele podia falar: sim, quero. Você tem o poder de me curar? Me cura, faz qualquer coisa aí agora, me cura. Mas não, olha a resposta dele. Versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele não responde, ele dá uma desculpa. Ah, não tem ninguém para me empurrar lá, como, né? Não tem ninguém para me ajudar. Ele estava vivendo ali no sistema de autocomiseração, ele estava com pena dele mesmo. Ele tinha pena dele. Então aquilo para ele era cômodo. Por quê? As pessoas ajudavam ele. As pessoas davam uma esmolinha. As pessoas faziam um lanche para ele. Né? O texto não diz que ele passava fome. Ele estava ali 38 anos naquele lugar. E não está dizendo que ele estava necessitado de alimento. Né? Então chegava uma senhorinha ali com uma Amitex para ele. Né? À noite chegava lá alguém com uma lasanha. Eu fiz uma lasanha, trouxe um pedaço para você aqui. É cômodo, não é? Não precisa trabalhar, não precisa produzir, não precisa dar satisfação para ninguém, não precisa ter horário para chegar em casa. Uma vida cômoda, terrível, né? Uma vida terrível, mas cômoda. E muitas vezes nós vivemos assim também. No nosso comodismo. Nós preferimos não ser curados para continuar nosso comodismo. Para a gente não precisar perdoar. Às vezes tem um problema de relacionamento. Então a gente não quer ser curado, por quê? Para não precisar pedir perdão. Para não precisar restituir aquele que nós fizemos mal. Para a gente não precisar dar conta, prestar conta daquilo. Para a gente não deixar de ser um doente para ser um curador, para ser um objeto nas mãos de Deus para curar as pessoas. Então a gente fica naquela: ai, Senhor, tem dó de mim. Ai, eu sou tão, né? Sou coitadinho. Minha vida é tão ruim. E a gente não quer ser transformado, porque se a gente for transformado, se a gente for curado, a gente vai ter que agir, a gente vai ter que se mexer. A gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer tudo. A gente vai ter que ser realmente transformado. A gente não vai viver mais na comiseração, mas em vez da gente esperar que as pessoas tenham compaixão da gente, a gente vai ter o quê? Compaixão dos outros. Então, às vezes, acontece isso. Por isso que a gente precisa reconhecer, né, a nossa própria fragilidade, né, e remover aquilo que nos impede de sermos curados por Deus. Ele não conseguia enxergar a razão para ser curado. Ele não via razão nenhuma. Mas fala: se eu for curado, a tiazinha lá não vai trazer mais uma Amitex para mim. Eu vou ter que trabalhar. Né? Como que eu vou arrumar um emprego agora nessa idade? Né? Se eu sair daqui, eu não vou mais ter um lugar para dormir, que eu durmo aqui na beira aqui do tanque.
coloco o meu colchão ali, não vou ter lugar, vou ter que arrumar algum lugar para morar, vou ter que arrumar um emprego, alguma coisa. Então ele vivia dentro daquele mundo particular dele. E nós, às vezes acontece isso conosco. Não teve que enfrentar pessoas, seu passado, prestar contas, restituir, pedir, liberar perdão. Não pensou em deixar de ser curado para se tornar o curador. Estava no caminho mais fácil. Aquele homem estava no caminho mais fácil. O medo e a culpa, ele nos paralisa, nos deixa paralisados. É o que estava acontecendo com aquele homem. Ele vivia na culpa, porque ele estava sozinho ali, não tinha mais família, não tinha mais quem ajudasse, e também no medo. Então ele estava paralisado diante dessas situações. Ele estava impotente, sem nenhum desejo ali de reação. Às vezes, meus irmãos, se faz necessário limpar as feridas para que elas sarem. A cura, às vezes, não é imediata. Às vezes, a gente faz uma cirurgia, faz uma abertura enorme. Eu, particularmente, tenho uma abertura enorme aqui próximo ao pulmão. E aquilo demorou para cicatrizar. Aí você tem que limpar todo dia. Ela limpa, né, troca o curativo, tal, e vai sarando. A nossa vida é assim, nós vamos limpar as feridas, temos que liberar perdão, temos que deixar as mágoas, temos que deixar o nosso orgulho, quebrar o nosso orgulho, para a gente poder ser curados, para sermos curados. E dói, né? Limpar a ferida dói. Não é simples assim, é dolorido, mas é necessário. Pense bem, você quer mesmo ser curado? Você está disposto a ser curado? A ser transformado por Jesus? Não vai tirar o seu comodismo? Não vai tirar você da zona de conforto? Vai ser bom para você a cura? É necessário a cura para você? Pense nisso. Outro ponto, hoje houve ali também o quê? Uma transformação daquele homem. Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, mas na verdade ele está perguntando o seguinte, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele está querendo dizer o seguinte, você está disposto a entregar toda essa situação para que eu cuide? Jesus estava perguntando isso para ele. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Não é simplesmente uma pergunta. Ele estava querendo deixar uma mensagem. Então ele está dizendo, você está disposto a entregar toda a situação, todo esse problema, toda essa enfermidade que você tem há 38 anos, você está disposto a deixar na minha mão? Porque se você estiver disposto, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Você vai ter que agir, você vai ter que correr atrás, você vai ter que tomar atitudes. Mas quem vai cuidar disso sou eu. Jesus estava querendo dizer isso. Não importa o tempo, nem a gravidade do problema. Tudo é possível para Deus. Ele estava ali 38 anos. Às vezes nós temos algum problema com mais de 38 anos. Tem pessoas aí que vivem situações, às vezes emocionais, com mágoas, falta de perdão. Eu vivo mais de 50 anos com isso na cabeça. A pessoa envelhece e não muda. Porque fica fazendo, não vou perdoar não. Foi ele que me fez mal. Por que eu vou perdoar? Só que aí a pessoa está lá, toda vivendo a vida dela, e a pessoa está definhando na sua mágoa. Está definhando porque não libera perdão. Porque não perdoa. Aí começa a definhar. E a pessoa não está, até esqueceu já. A pessoa que está envolvida na situação já esqueceu, já não lembra mais. E você lá se acabando lá com as mágoas. Isso, meu irmão, isso é só destruição para a nossa vida. Só isso, mais nada. Só destruição para a nossa vida. Não importa quantas tentativas fracassadas de resolver o problema, ele nos transforma completamente. Completamente. Para Deus não há limite. Não há limite algum. Jesus não apenas cura e transforma, como também traz de volta a dignidade daquele homem. Vamos ver o versículo 8.
Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus manda aquele homem pegar o seu leito, pegar a sua maca ali, que estava ali há 38 anos, e simplesmente pegar ela e andar. Trouxe de volta a vida aquele homem. Imagina aquele homem, 38 anos, sem andar. Imagina a situação dele. Deve ter as pernas, né, com dificuldade ali para levantar, para dar os primeiros passos. Mas ele pegou, fez isso e foi. Ele percebeu que alguém ali estava tendo misericórdia dele. Talvez seja a primeira pessoa em 38 anos que teve misericórdia de verdade dele, que teve compaixão mesmo. As outras pessoas tinham apenas dó. A gente precisa às vezes diferenciar o que é compaixão, o que é dó. Dó é a gente passa assim, oh, coitadinho, pronto, aí passa batido. Aí passa, uma semana depois, passa de novo, puxa, eu tenho tanta dó desse homem, aí passa batido de novo. Isso é dó. Compaixão, não, compaixão a gente faz o quê? Vai lá, pega na mão, faz uma oração, deixa lá um trocadinho, deixa um pão, né? Isso é compaixão. Às vezes nós temos apenas dó. Então, muitas pessoas devem ter passado por ali e tido dó daquele homem. Ah, eu estou com dó dele. Durante 38 anos, pessoas estavam com dó. E Jesus teve compaixão. A gente precisa pensar uma coisa também importante. Jesus foi naquele momento, no momento exato, no momento que ele sabia que aquele homem estava na necessidade, que aquele homem poderia ficar mais 50 anos ali, que não ia nem um anjo balançar aquelas águas, né, que a cura não vinha pelo anjo balançando a água, que aquilo era uma crença popular. Né? Jesus sabia disso. E Jesus vai no momento certo, no momento exato, no tempo de Deus, curar aquele homem. A gente precisa pensar o seguinte: não existe para Deus hora, não existe lugar e não existe pessoas especializadas em milagres. Os milagreiros de plantão. Não existe isso. Jesus age na hora, no momento, com a pessoa que ele quiser. E se ele quiser. A gente vê, infelizmente, né, muitos milagreiros de plantão. Ah, eu vou ali receber o meu milagre. Aí marca a hora, ó, eu vou lá naquele lugar lá, que lá faz milagre. Aí vai lá, às vezes até acontece mesmo. Eu acredito que aconteça. Mas não é assim, não é todo mundo que vai lá e recebe, não é isso. Eu acredito que aconteça mesmo, a pessoa vai lá, recebe uma cura, alguma coisa. Mas a gente não pode achar que os milagres de Deus eles são feitos na hora que a gente quer, marcar a hora. Às vezes Deus nem quer. Imagina se Deus fizesse milagre em todos os crentes, acho que o mundo não suportaria mais a quantidade de pessoas do mundo, né? Porque crente morre de câncer, crente morre de Covid, a gente viu aí milhares, né? Crente morre atropelado, crente é assassinado, crente sofre abuso na infância. Crente sofre todo tipo de coisa. Crente não é diferente de ninguém. Né? Então, assim, se Deus resolvesse livrar todos os crentes da morte, onde ia caber tanta gente aqui nesse mundo? E outra, o nosso corpo é corrompido pelo pecado, né? Nós nascemos com a semente do pecado. Então, nós arcamos com as consequências do pecado de Adão, que também é nosso. Então, tudo isso acontece. Então, Deus não é obrigado a curar. Ai, Deus não curou, né, tal pessoa, então eu estou revoltado com Deus, porque Deus não curou. O que Deus tem a ver com isso? Quem pecou fomos nós, não foi Deus. Então, não existe momento específico, hora específica para realizar milagre. Deus faz na hora que Ele quiser e se Ele quiser, no momento que Ele quiser. Jesus ele não queria apenas curar aquele homem. Às vezes Deus permite. A pessoa vai lá procurar o milagre e tal.
Jesus cura a pessoa. Só que ele não quer que fique naquilo só. Ele quer algo mais. Aquilo é para mostrar a glória dele. Os milagres de Jesus, que a gente vê nos evangelhos, eram para mostrar a messianidade de Jesus, mostrar os sinais ali, para que as pessoas reconhecessem que ele era o Messias, que ele tinha vindo com uma missão. Porque imagina se não tivesse nenhum milagre, não tivesse nenhum sinal, as pessoas iam olhar para Jesus e falar, quem garante que esse é o Messias? Quem garante? E Jesus é tão misericordioso que ele nem precisava disso, mas ele fez isso. Aí ele curou um, transformou outro, converteu outro, para mostrar que ele era o Messias. E ele continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso, ele quer mostrar. Então ele realiza os milagres na nossa vida. Mas ele quer algo mais. E olha o que ele faz na vida desse homem. O texto diz, né, que o Jesus chega no homem, tal, conversa com ele, mantém uma conversa, cura ele. Só que depois ele é questionado pelos judeus quem era aquele homem que havia curado. E o que ele responde? Não conheço, não sei quem é. Ele foi curado, ele sabe que ele foi curado, ele foi transformado. Ele deve ter ficado até meio assustado naquele momento, perguntando quem é esse homem que me curou. Mas ele não sabia quem era Jesus. Só que, o que acontece? Vamos voltar lá no texto, lá na versículo 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele havia sido curado da sua enfermidade, do seu físico. O seu físico agora estava zerado. As pernas dele estavam, né? Estava que nem a nossa mesa de som aqui, novinha. Só que Jesus chega para ele e falou: oh, você lembra de mim? Foi eu que te curei. Que bom, agora você está curado. Agora eu quero te dizer uma coisa. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está querendo dizer aqui? Está dizendo o seguinte, ó. Eu não estou questionando agora se a enfermidade sua era por algum pecado, se cometeu tal, né? Se foi também, você está curado. Agora é o seguinte, não peques mais, porque pode te acontecer uma coisa pior. O que podia acontecer pior do que a enfermidade que ele tinha? O que poderia ser pior? A sua condenação eterna. Então ele fala, deixa o pecado de lado, agora que você recebeu a transformação do seu corpo, eu quero transformar você no seu espírito. Jesus está dizendo isso. Você foi curado no seu físico, agora você vai ser curado na sua alma. Então, se você voltar a pecar, se você voltar até a vida que você levava, né, não tem uma transformação na sua mente, a metanoia, né, o arrependimento verdadeiro, né, mudar de direção, vai te acontecer coisa pior do que aquela enfermidade. Você não vai passar só 38 anos ali, novamente, o dia que você passou. Não, você vai passar a eternidade inteira no inferno. É isso que Jesus está dizendo. Por que isso? Porque ele quer transformar o todo naquele homem. Jesus, quando ele nos transforma na integridade, no corpo, na alma e no espírito. Se a gente buscar só a transformação física, tudo bem, ele pode fazer isso. Se ele quiser, ele faz. Mas não vai mudar nada. Amanhã ou depois você vai pegar outra enfermidade. E você vai ter outro problema, outro problema qualquer, que não seja enfermidade. Mas quando Jesus fala assim, eu quero transformar você, ele quer transformar nos 3 aspectos. Corpo, alma e espírito. A sua mente, seu coração, a sua vontade, os seus desejos, a sua visão, quer restaurar tudo na sua vida. Essa é a transformação de Jesus. Jesus transforma por completo.
Jesus ele não se contenta com metade, não, ele quer tudo, quer transformar tudo. E quando a gente se abre para a transformação de Jesus, ele muda tudo, meus irmãos. Muda tudo. Muda relacionamentos, muda sentimentos, muda decisões nossas que precisamos tomar, fala conosco todos os dias. Essa é a transformação que esse homem teve. O texto não diz o que aconteceu com ele depois. Mas eu tenho certeza que com essa mensagem de Jesus, não deve ter sido diferente. Ele deve ter sido transformado totalmente ali no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Amém? Essa é a transformação de Jesus. Pessoas comuns que tiveram um encontro com Jesus, um pequeno encontro com Jesus, e tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Quando nós temos um encontro com Cristo, a tendência é essa, né? Mas nós precisamos nos abrir para essa transformação. Jesus também não arromba a porta da nossa vida. Ele permite que nós entremos, né? Ou melhor, ele se convida a entrar no nosso coração. E o que ele espera de nós? Sim ou não? Pode entrar, né? Vai alguém na sua casa, vai lá. Aí você abre a porta, né? Tudo bem, então, entra aqui. Vamos bater um papo, vem tomar um café. Ou então, não, fica aí fora mesmo, que você não é bem-vindo na minha casa. São duas coisas que nós podemos fazer. Com Jesus é exatamente igual. Ele bate na porta do nosso coração, da nossa vida. Nós deixamos ele entrar ou então deixamos ele do lado de fora. Se nós deixamos ele entrar, ele faz a festa, ele transforma tudo. Ele muda tudo, ele faz a limpeza completa. Ele chega na sua casa, no seu coração, na casa do seu coração, ele entra, ele faz uma faxina. Ele limpa tudo. Tira a mágoa, tira a tristeza, tira ódio, tira rancor, tira tudo. Jesus é assim, ele faz a faxina completa da nossa vida e do nosso coração. Amém? Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus tomar conta da sua casa. Deixe Jesus tomar conta do seu ser, que ele vai fazer a transformação completa. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos orar. E antes da gente orar, eu queria perguntar para você que nos ouviu essa noite, você também que está nos ouvindo na internet, você pode ter esse momento também, de meditar na sua vida e pensar no desejo que Deus tem de transformar a sua vida. Mas para isso você precisa se abrir, você precisa permitir que haja essa transformação. Assim como o aleijado lá de Betesda, o tanque de Betesda, ele teve que reconhecer os seus erros, ele teve que fazer uma reflexão na sua vida e teve que abrir a porta para essa cura. E se nesse momento, se você tem alguma necessidade, algum problema, se você ainda não recebeu a Cristo no seu coração, não deixou Jesus entrar na sua vida, eu dou a oportunidade nesse momento e peço que você apenas levante a mão que nós vamos orar pela sua vida. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. Pode ser conversão, pode ser algum problema que você está passando, que você tem sido... você tem impedido que Jesus atue na sua vida, né? Levante sua mão, nós vamos orar pela sua vida. E Deus vai fazer uma transformação completa. Deus vai fazer a faxina completa na sua vida. Deus vai limpar tudo. Vai limpar seu coração, vai limpar suas emoções, vai limpar os seus pecados, vai limpar as suas resistências. Jesus vai tirar tudo isso e vai dar uma transformação completa na sua vida. Eu não vou insistir. Deus conhece seu coração, Deus conhece sua vida, né? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue-se para Jesus. Só a entrega da nossa vida para Jesus, ele tem essa condição de fazer essa transformação na nossa vida.
Amém? Vamos levantar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores. Te agradecemos, Senhor, pela classinha das crianças, onde elas estão aprendendo ali da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi ministrada, que veio, Senhor, ao fundo dos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confronta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra, Pai, a realidade das nossas vidas, mesmo que às vezes nós ofereçamos resistência à Tua voz, mas o Senhor fala diretamente aos nossos corações, Pai. E nesse momento eu te peço, Pai, em nome de Jesus, se há alguém, Senhor, nesse ambiente agora, que necessita de uma transformação verdadeira, Senhor, de uma transformação completa na sua vida, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, Pai, que o Senhor venha com cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, derrama, Senhor, da Tua cura sobre nós. Nós precisamos ser curados por Ti, Senhor. Nós precisamos ser transformados totalmente por Ti. Nós precisamos, Senhor, deixar a nossa zona de conforto, aquilo que às vezes nos beneficia, Senhor, para permitir a cura completa vindo do Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa fragilidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa dificuldade, às vezes, de entender o Teu recado nas nossas vidas, Pai. Transforma-nos, Pai. Continua nos transformando, Pai. Que essas mensagens, Pai, que nós temos programado, Pai, nessa série de mensagens, que venha trazer renovo para as nossas vidas, Senhor, para cada um de nós. Pai, nos abençoa, Senhor. Nos cura, Senhor. Nos dá bênçãos, Pai. Cuida de cada um de nós. Senhor, nos abençoa nessa semana. Nos dá uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, uma semana, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença na nossa vida, Senhor. Em que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra, Senhor. Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, uma semana de vitórias para todos vocês e até quinta-feira, né, no nosso culto de ação de graça aqui na nossa igreja.